Olá! Sabe quando a gente vê um movimento, uma ideia ou até, sei lá, uma startup que parece surgir do nada e de repente domina tudo? Uhum, Começa com um grupo minúsculo de pessoas numa sala e quando a gente pisca, mudou o mundo. totalmente. Hoje, a gente vai investigar talvez o exemplo mais radical disso na história, o comecinho do cristianismo. É um caso fascinante. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material de análise aqui bem denso. É um comentário detalhado sobre o livro de Atos, do Novo Testamento, escrito por Hernandes Dias Lopes. Sim, um material bem a fundo. E ele mergulha em como a igreja primitiva cresceu tão rápido, quase como um estudo de caso sobre viralização antes da internet, sabe? Exato. E a nossa missão hoje é justamente essa: tentar decifrar o código de crescimento desse movimento, o que transformou um grupo pequeno e, imagino, assustado de seguidores em Jerusalém, Com certeza. numa força que se espalhou por todo o Império Romano em poucas décadas. E só para deixar claro, isso aqui não é um sermão, né? De forma alguma. É uma análise estratégica quase antropológica dos padrões, dos conflitos, das táticas que a nossa fonte descreve. Vamos desmontar esse motor para ver como ele funcionava? Ótimo. Então, vamos começar pela ignição. O evento que a fonte aponta como catalisador de tudo. O Pentecostes. Exato, lá em Atos capítulo 2. A descrição na fonte é, assim, cinematográfica. Fala de um som que veio do céu como um vento muito forte Uhum. e de algo que pareciam línguas de fogo pousando sobre as pessoas. O autor faz questão de dizer que foi um evento audível, verificável e público. Não foi algo que aconteceu na cabeça de alguém, né? Exatamente. E o significado disso, segundo o texto, é a chave de tudo. É o momento em que a mesma energia, o mesmo espírito que na narrativa atuou em Jesus, agora é distribuído para os seguidores. Certo. E a fonte argumenta que, a partir daí, o crescimento foi impulsionado por duas turbinas principais: a oração e a pregação da palavra. Oração e pregação. Isso. Tem uma frase no material que resume a filosofia deles de forma brutalmente direta. Qual? Deus não unge métodos, unge homens e mulheres de oração. Nossa, que forte. Certo, e aqui a coisa fica muito curiosa. Para provar esse ponto sobre a oração, a fonte não fica só na antiguidade. Ela salta quase 2000 anos no tempo É verdade, tem esse exemplo. e nos dá um exemplo de Nova York em 1857. Uhum, Tudo começou com uma reunião de oração com 6 pessoas. 6. uhum. Em 6 meses, 10.000 empresários se reuniam diariamente para orar, No meio do expediente. no meio do expediente. E o resultado que o texto alega, mais de 1 milhão de conversões em 2 anos. Isso é uma escala que, desafia a lógica. Totalmente. A fonte está basicamente dizendo que a oração não era só um ritual. Era uma estratégia de mobilização. Exatamente, não era sobre se sentir bem. Era sobre gerar força, gerar ação. A oração era vista como o trabalho estratégico de mais alto nível. E tem um exemplo disso na igreja primitiva, né? Sim. Um exemplo perfeito. Quando o apóstolo Pedro foi preso, a reação da comunidade não foi, sei lá, fazer um protesto na frente do palácio. Não foram para as ruas. Não. Foi se trancar numa casa e orar sem parar. E a fonte descreve o resultado com uma imagem muito poderosa. Diz que, na prisão, o anjo chamou Pedro, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Uau! Ou seja, na mentalidade deles, a ação humana de orar era o que ativava a ação divina no mundo real. Era causa e efeito. Entendi. Então, se a oração era uma turbina, a outra era a mensagem. Qual era o combustível? Boa pergunta. A fonte analisa em detalhes a primeira grande pregação de Pedro, logo depois de um evento espetacular, a cura de um homem paralítico. Sim, na porta do templo. E o que chama a atenção é que a primeira coisa que Pedro faz é desviar completamente os holofotes. Ele basicamente diz: não fiquem olhando pra gente como se nós tivéssemos feito isso com nosso próprio poder. Ele tira o foco dele e do João, né? Totalmente. E o que é fascinante nessa abordagem, e a fonte deixa isso bem claro, é que os milagres não eram o evento principal. Não era o fim, era o meio. Exato. Eram, na verdade, um pretexto, uma porta aberta para entregar a mensagem. E essa mensagem tinha um padrão, um formato quase replicável que a gente vê se repetindo. Como assim? Primeiro, eles explicavam o que tinha acabado de acontecer, seja o Pentecostes, seja a cura. Segundo,
conectavam esse evento à história central, a vida, morte e ressurreição de Jesus. E terceiro, A chamada para ação. sempre uma chamada direta para ação. Arrependam-se, mudem de ideia, juntem-se a nós. Era um funil de conversão muito claro. E aparentemente a convicção com que essa mensagem era entregue era tão importante quanto o conteúdo, né? Fundamental. Tem uma anedota no texto que eu achei fantástica. O filósofo agnóstico David Hume, um dos maiores céticos da história, Essa história é ótima. foi visto uma vez correndo no meio da rua. Alguém parou ele e perguntou aonde ele ia com tanta pressa. Ele disse que ia ouvir o pregador George Whitefield. Imagina a cena. A pessoa ficou chocada, mas você não acredita numa palavra do que ele diz? E a resposta do Hume foi genial. Eu não acredito, mas ele acredita. Exatamente. Eu não acredito, mas ele acredita. É uma das melhores tiradas da história, não é? É o reconhecimento de que a convicção profunda tem uma força própria, quase gravitacional, que atrai as pessoas. Mesmo as que discordam. Mesmo as que discordam. A fonte usa essa história para ilustrar o que o texto bíblico chama de pregar com poder e autoridade. Não era uma autoridade institucional, era autoridade que vinha de uma crença inabalável. E essa autoridade, essa capacidade de agir, não ficava só no alto clero, digamos assim. De jeito nenhum. E esse é um ponto crucial para a gente entender a velocidade da expansão. O movimento era radicalmente descentralizado. Certo. A fonte destaca que não eram só os 12 apóstolos que faziam as coisas. Filipe, que tinha sido escolhido para uma função administrativa para cuidar da distribuição de comida. Ele era um diácono. Isso, um diácono. É ele quem vai para Samaria e inicia o movimento lá. Estevão, outro diácono, realizava grandes prodígios. Então o poder não estava concentrado nos fundadores? Não estava. Qualquer um, em tese, poderia ser um vetor de expansão. É um modelo de crescimento viral, não hierárquico. Claro. Mas esse crescimento todo não deve ter acontecido sem resistência. Com certeza não. A fonte fala sobre os ataques que o movimento sofreu e os divide em 3 tipos: perseguição de fora, infiltração por dentro e distração. Isso. A perseguição é a mais óbvia. A gente lê que os líderes foram presos, ameaçados, açoitados. Sim, e é importante entender quem eram esses primeiros opositores. A fonte identifica os saduceus. A elite da época. Exato. A elite do establishment. Ricos com poder político e teologicamente conservadores. Eles controlavam o Templo de Jerusalém, que não era só um centro religioso, era o coração da economia local. Entendi. Então, qualquer movimento popular que falasse sobre ressurreição, uma ideia que eles rejeitavam totalmente e que atraísse multidões, Era uma ameaça direta ao status quo deles. uma ameaça ao seu poder, ao seu negócio. E qual foi o resultado dessa perseguição? Porque se o movimento sobreviveu, ela claramente não funcionou como eles esperavam. Pelo contrário. E aqui a fonte aponta para uma das maiores ironias da história desse movimento. Quanto mais a igreja é perseguida, mais avança. O efeito oposto. Totalmente. O exemplo mais claro foi o que aconteceu após a morte de Estevão, o primeiro mártir. A perseguição que se seguiu foi tão intensa que forçou os cristãos a fugirem de Jerusalém. E ao fugirem, Eles levaram a mensagem consigo e começaram a pregar a palavra por toda a parte. A repressão, na prática, funcionou como um acelerador da expansão geográfica. que loucura! Então a perseguição externa acabou fortalecendo o movimento e o ataque interno. A fonte diz que esse era ainda mais perigoso. Sim, a infiltração. É o caso de Ananias e Safira? É uma história bem sombria. É chocante. A história é a seguinte. No momento de grande generosidade, onde as pessoas vendiam propriedades e doavam o dinheiro, esse casal, Ananias e Safira, vendeu um terreno, Uhum. mas entregou só uma parte do valor, mentindo que aquele era o preço total. Espera um pouco. E a consequência para essa mentira sobre uma doação foi a morte instantânea dos dois. Isso parece extremo. A fonte explora por que a reação foi tão dura? Essa é a reação certa e a fonte mergulha nisso. Porque parece totalmente desproporcional. Parece. Mas o texto chama o ato deles de hipocrisia maligna. E a análise é que o problema
Não foi não doar tudo. Eles poderiam ter ficado com o dinheiro todo se quisessem. O problema foi a mentira, A intenção. a intenção. Eles queriam a reputação, o status de serem super generosos, sem o sacrifício real. E para um movimento novo que dependia 100% da confiança mútua e da autenticidade. A hipocrisia era um vírus. Exatamente. Um vírus que poderia destruir o DNA da comunidade por dentro. A reação drástica, segundo a fonte, serviu como um firewall, uma medida de segurança radical para preservar a integridade e deixar a mensagem. A autenticidade aqui não é negociável. Uau! Isso muda a perspectiva. Se a hipocrisia interna era uma ameaça viral, o perigo externo tinha um rosto e um nome. E, ironicamente, o homem que era o maior inimigo do movimento, Estava prestes a se tornar seu maior campeão. Saulo de Tarso, a fonte usa uma linguagem pesadíssima para descrevê-lo. Diz que ele respirava ameaças e morte. E agia como uma fera selvagem que assolava a igreja. Nossa! E a análise que a fonte faz da conversão dele é muito específica. A frase usada é: Paulo não se converteu, ele foi convertido. Qual a diferença? A ênfase é total na iniciativa divina. O texto argumenta que Cristo estava, metaforicamente, caçando Paulo para transformá-lo. Essa virada de chave de perseguidor número 1 para o principal arquiteto da expansão. É descrita como a conversão mais importante da história. Exatamente, porque ele se tornaria o grande teórico e o grande impulsionador da próxima fase do movimento. E essa próxima fase foi a expansão para além das fronteiras do judaísmo, certo? É aí que entra a história de Cornélio. O centurião romano, exatamente. A história de Cornélio, em Atos 10, é um divisor de águas absoluto. Porque ele era um gentil, um não-judeu. Certo. E quando Pedro prega para ele e sua família, acontece o impensável. Eles recebem o Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Para a liderança em Jerusalém, aquilo foi uma bomba. Por quê? Era a prova de que Deus estava aceitando não-judeus no movimento sem que eles precisassem passar pelo processo de se tornarem judeus primeiro. E esse processo incluía a circuncisão, que imagino que fosse uma barreira de entrada, digamos, considerável. Gigantesca. A questão da circuncisão era o ponto de ruptura. Para um judeu do primeiro século, não era só um ritual. Era o sinal de identidade, a fronteira que separava nós e eles. E exigir isso de um soldado romano adulto. Era um obstáculo cultural e físico imenso. A controvérsia foi tão grande que levou ao chamado Concílio de Jerusalém, em Atos 15. E o que foi decidido ali? Ali foi tomada a decisão mais estratégica da história do cristianismo. Na prática, eles decidiram se o movimento seria um update do judaísmo ou um software completamente novo. Que qualquer um poderia instalar? Exatamente. Sem precisar do sistema operacional judaico. E eles decidiram pela segunda opção. A fé em Cristo era suficiente. Segundo a fonte, foi essa decisão que destravou o potencial global do movimento. Foi o que permitiu que ele deixasse de ser uma seita judaica para se tornar uma fé mundial. Ok, então se a gente for resumir o código de crescimento que a gente decifrou aqui a partir da fonte, ele parece ter alguns elementos-chave. Vamos lá. Adaptável, que era simples, replicável e focada numa única figura, Jesus, não nos mensageiros. O que permitia a descentralização. E terceiro, o que talvez seja o mais contraintuitivo, a capacidade de transformar cada crise Seja perseguição externa ou problema interno. em um catalisador para a expansão e inovação. Não era um plano de negócios rígido, era quase um organismo vivo que se fortalecia com os ataques. Exatamente. E esse padrão de crise gerando oportunidade aparece o tempo todo. A gente falou da perseguição que levou à expansão, mas tem outro exemplo ótimo em Atos 6. Qual? Surgiu uma crise administrativa interna, uma briga sobre a distribuição de comida para as viúvas. Era o tipo de problema que poderia consumir toda a energia da liderança. E paralisar o movimento. Mas, em vez disso, acabou levando à criação da função dos diáconos, certo? Certo. Exato. Eles não tentaram resolver sozinhos. Eles criaram uma nova estrutura, delegaram, e isso liberou os apóstolos para se concentrarem no que eles viam como prioridade, a oração e o ministério da palavra. Ou seja, uma crise operacional? Forçou uma inovação organizacional que tornou o movimento todo mais eficiente, mais escalável. Eles saíram da crise mais fortes do que entraram. Incrível. E isso tudo nos deixa com uma questão final bem interessante para pensar.
A fonte descreve um movimento que não apenas sobrevivia sob pressão, mas que parecia precisar da pressão para prosperar. Um organismo que transformava obstáculos em degraus. Exato. E isso levanta uma pergunta sobre a natureza do crescimento em geral. O que isso sugere sobre a relação entre estabilidade e vitalidade? Será que um certo grau de crise, de desafio constante e a necessidade de se adaptar são, na verdade, ingredientes essenciais para a expansão e a relevância de qualquer grande movimento ou ideia?